General, Diga. se eu posso lhe fazer uma última pergunta, não sei se talvez Flávia tenha mais alguma, mas eu gostaria de fazer a minha A última Flávia pergunta. tem muitas, né, Flávia? Tem, mas a Flávia é muito melhor repórter do que eu, como o senhor está vendo. Eu tenho uma última... A Flávia é insistente, a Flávia é insistente. A Flávia é. General, minha última pergunta é a seguinte. De 1985 para cá, nós na imprensa construímos a imagem de que aquilo que foi o passado da República Brasileira, em que vez por outra o Exército entrava na política, que aquilo tinha acabado. Essa impressão caiu. A nossa impressão hoje é de que, de fato, o Exército Brasileiro não deu um golpe de Estado, mas muitas pessoas dentro do Exército Brasileiro gostariam de ter dado um golpe de Estado. Ou algumas pessoas dentro do Exército Brasileiro gostariam de ter dado um golpe de Estado. E houve pressão para isso. A minha impressão particular é que o fato de que eram alguns... O senhor acabou de dizer, o senhor acabou de descrever. Olha, não houve sublevação em quartel. Quem estava no comando de tropa... não entrou numa aventura golpista. Mas eu volto para aquela pergunta que eu havia feito inicialmente e que eu considero que o senhor respondeu um pouco agora, que é os generais de exército que estavam no comando das principais divisões brasileiras não rigidamente mantiveram seus deveres constitucionais e não entraram em nenhum tipo de aventura. Minha impressão é de que, se fossem outros generais, poderia ter sido diferente. Não é só minha impressão e não é só a impressão da imprensa. Muita gente hoje olha para o Exército com incerteza. Olha para o Exército com dúvidas a respeito de o quanto que o Exército é um exército legalista ou não é. Como o senhor vê daqui para frente a imagem do Exército brasileiro? Como que o Exército se recupera dessa percepção para uma parte importante da sociedade de que aquele passado de intervenções militares poderia voltar ou pode ainda voltar? Bom, vamos lá. Vou tentar responder a tua pergunta desde o começo. Paradoxalmente, quem tirou os militares da política foi o regime militar. Paradoxalmente. Porque foram sendo tomadas medidas legais que afastavam os militares da política durante o regime militar todo. Eu sou formado na MAN no regime militar. Eu saí da MAN em 82. Né? Entrei no Exército em 75. Então, isso foi sendo retirado de modos que de 85 para frente não há a intenção dos militares como um todo, ou das forças, de ter nenhuma participação política. Agora, você tem razão quando fala que a percepção não é essa. A percepção é outra. A percepção vigente, pelo menos é o que a gente escuta e tal, eu tenho um amigo chamado Creomar de Souza, que é um analista político, eu considero ele muito bom, um cara que tem uma visão muito boa. Eu, quando fui para ser chefe estadual em Brasília, no começo de 2023, eu fui conversar com ele e ele me disse uma coisa que, para mim, me chocou. Ele virou para mim e falou assim: Fernando, a sociedade acha que vocês ficaram em cima do muro e para onde pendesse vocês iriam. Isso ele me disse. Aquilo me causou um espanto. Eu falei, pô, Cromão, mas não foi nada disso. Foi outra coisa. Mas isso é o que a sociedade acha. Nesse sentido, aí eu falei com o comandante, que já era o general Tomás, e nós fomos falar... Fizemos uma campanha, entre aspas, de conversar com as pessoas, como nós estamos conversando agora, dentro desse mesmo espírito. De dizer, olha, nossa avaliação é essa, essa, essa. Evidentemente que cada pessoa tem a sua percepção, pode achar uma coisa assim, outra coisa, sabe? Mas nós aproveitamos essa oportunidade, que foi todo 2023, para conversar com todo mundo possível da imprensa sobre isso, né? O que nós achávamos que tínhamos feito. Ou qual era a nossa visão. Porque, na minha visão, quando passou, que acabaram os problemas, a percepção que iria ficar na sociedade é que nós, Exército, Marinha e Força Aérea, fomos legalistas. Essa era a minha percepção. Aí eu fiquei meio aturdido, né?
de perceber, de ver que não foi, a percepção era outra. E nós começamos a conversar e como nós estamos conversando agora. E só conversando, como nós estamos falando agora, de poder mostrar não só para a imprensa, mas para a sociedade como um todo, qual era a nossa visão e qual é a visão atual. Repetindo, eu não falo pelo Exército, eu falo por mim, pessoa física. Quem fala pelo Exército é aquele menino chamado General Tomás, comandante do Exército. Ele fala pelo Exército, eu não falo pelo Exército, eu falo por mim. E falo pela minha percepção desses momentos de muita dificuldade, né? De muita dificuldade que não o Exército passou, o Brasil passou, né? Muita dificuldade. Espero que não se repita. E se a gente fosse fazer uma aposta, é claro que o futuro tem a mania de ser imprevisível, né? A gente que trabalha com cenário, trabalhei muito tempo com cenário prospectivo, o futuro tem a mania de ser imprevisível. Mas eu não vejo a menor possibilidade de haver uma intervenção militar de qualquer natureza. Pelas pessoas que estão lá e pela cultura institucional. Mais do que as pessoas, a cultura institucional. Bom, o senhor me deu o gancho para mais umas 10 perguntas, mas eu vou pegar essa, da cultura institucional, vou começar por ela. Tá. General, o que é a cultura institucional dos militares? O senhor mesmo mencionou como é uma instituição fechada. A imprensa acaba tendo contato com o que é a cultura institucional militar a partir de momentos muito reveladores, pelo menos para quem está do lado de cá, de uma cultura que ainda exalta 1964, de uma cultura que tem dúvidas sobre poder moderador, para dizer o mínimo. Né? Então, o senhor falou da sua posição, de que não tem nenhuma, tal, mas tudo que vem à tona, eventualmente, sobre o que está sendo discutido internamente entre os militares, coloca a gente com essa dúvida. Não, peraí, eles sabem exatamente de que lado é a Constituição, etc. A gente tem contato com a cultura institucional dos militares quando a gente lê a notícia de que os comandantes se reuniram com o então presidente Bolsonaro 14 vezes no pós-eleição, e que muitas dessas vezes foi para discutir a tal minuta do golpe, e nenhuma medida mais dura veio a público. Só agora o inquérito que está revelando. Então, assim, a gente fica na dúvida, será que os militares legalistas, por que eles não falaram lá? Por que eles esperaram o inquérito trazer esse tanto de indício de que se tramou um golpe para falar? Por que não falaram assim, não, vamos interromper isso aqui agora, pessoal, perdeu a eleição, voltem para suas casas, enfim. Essa cultura institucional, para quem está de fora e cultiva a democracia como valor fundamental, ela não chega de um jeito redondo para a gente. Então, o que é essa cultura institucional? Acima de tudo, cumprir a lei. Acima de tudo, a cultura institucional é fazer o que está previsto no arcabouço legal brasileiro. Ponto. Você mencionou o poder moderador. E eu te falei que eu nunca vi nenhum militar defendendo isso. Pode ser que alguém ache? Pode ser. Mas o pensamento extramajoritário não é esse. Você falou de 64. 64 é um tema áspero ainda na sociedade brasileira. Eu, particularmente, enxergo como um ato histórico que procuro estudar. É um tema que traz muita a minha atenção. Até recomendo, tem um Univesp, se não me engano, nos 50 anos de 64, fez uma série de vídeos com personalidades importantes. O do Fernando Henrique Cardoso e do Boris Fausto é muito elucidativo, é muito interessante. São dois. O Boris Fausto falou uma coisa interessante que eu nunca mais me esqueci. Ele falou assim, aos militares o principal valor é a ordem. Faz sentido, né? Então, quem tem por ordem o principal valor, cumpre a lei. Né? Ainda que haja casos no passado quando a lei não foi cumprida. Né?
mas eu acredito piamente nessa cultura institucional nossa. Você falou dos comandantes que se reuniram 14 vezes com o presidente Bolsonaro. Se o presidente chama qualquer militar, o militar vai. Se o presidente Lula, eu não que estou na reserva, mas ele chamar qualquer militar da ativa, o militar tem a obrigação de ir lá falar com ele. Ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Como era o presidente Bolsonaro, como foi o presidente Temer, como foi a presidente Dilma, como foi o presidente Lula, enfim, todos os presidentes são. A maioria dos votos da população brasileira dá essa condição a ele, né? Então, se o presidente chama, eles vão. Não há questionamento quanto a isso. Tem que ir. Você comentou também do fato de o presidente, isso aí está dentro dos depoimentos, não tá, eu temos que esperar esclarecer mais, ter apresentado uma minuta de alguma coisa para ele aí, para os comandantes. Os comandantes fizeram o que tinham que fazer, falaram, eu não faço isso, acabou. Dois deles. Bom, segundo aí os depoimentos, 2 deles. Sim. Eu não sei exatamente como é que o almirante Garnier teria falado o que ele falou exatamente. Mas, enfim, isso vai ser esclarecido, espero. E eles fizeram o que tinham que fazer. E, por isso que eu digo, por isso é que me causou perplexidade. Eu achava que tudo isso, mesmo diante de todas as pressões, de tudo que aconteceu, que nós tivéssemos saído dessa história como os legalistas. Mas não saímos. Não é essa a percepção. A percepção é outra, né? A percepção é que é outra. Então nós temos que esclarecer isso aí. Porque, na verdade, o que nós fomos foi legalistas. Independente de posição política pessoal de cada um, independente de que cada um acha que é democracia, né? Porque democracia, se perguntar para 10 pessoas, vão ter 10 opiniões diferentes do que é democracia. É muito difícil de você colocar o que realmente é. A minha visão, por exemplo, eu nem gosto de falar de democracia liberal, porque eu acho que é pleonasmo. Se não for liberal, não é democracia. É outra coisa, né? Mas essa é a minha visão, pessoa física. Mas o mais importante é cumprir a lei. O que está previsto na lei tem que ser feito. General, nessa linha, Luísa tem uma pergunta aqui para o senhor. Boa tarde, general. Obrigada. Tudo bem, Luísa? Tudo bem. General, o senhor está me dizendo, tá dizendo para a gente aqui que o alto comando do Exército é legalista, que nunca houve uma possibilidade de golpe, porque nunca foi uma possibilidade dentro do alto comando. No entanto, a gente tinha um número considerável, um número não desprezível de pessoas que esteve na porta dos quartéis, que fez manifestações, como a Flávia disse no início da entrevista, com cartazes pedindo intervenção militar, pedindo que o Exército viesse salvar essa parte da população. E aí eu queria saber se o senhor considera que houve algum erro nesse processo, no sentido de conscientizar essas pessoas sobre o papel do Exército, se de repente na comunicação divulgada lá no início, falando sobre manifestações democráticas, não faltou uma ênfase em dizer que não haveria nenhum tipo de intervenção como estava sendo pedido ali, se o Exército falhou em algum ponto nessa comunicação ou ao longo desse processo nos últimos anos. Olha, pode ser, mas eu fui numa entrevista na Rádio Guaíba nesse período. Fui convidado para dar uma entrevista na Rádio Guaíba, lá em Porto Alegre, que é na mesma rua do QG. Aí me perguntaram lá, era um programa interativo com 4 ou 5 pessoas. Me perguntaram exatamente isso. Eu falei, a possibilidade da gente fazer uma intervenção é 0. Eu falei, a possibilidade é 0. E todo mundo que me perguntou isso aí, eu falei. Isso deveria estar naquele comunicado oficial, de repente? Talvez, não sei. Talvez, não sei. Não sei qual era... como você sabe, eu estava em Porto Alegre, né? Agora, a gente olhando para trás, é engenheiro de obra feita, né? Talvez fosse melhor assim, talvez fosse melhor assado, mas no momento as decisões são tomadas em meio a pressões e contextos, e nem sempre, não só nesse caso, em qualquer caso, a gente toma a melhor decisão. Mas aí a gente toma uma decisão e vai arrumando ela ao longo do caminho, né? Porque às vezes é difícil tomar uma decisão. E nessa linha ainda, o que o senhor acredita que pode ser feito para conscientizar as pessoas do que é, de fato, o papel do Exército hoje? Porque me parece que tem muita gente realmente com essa dúvida a julgar pela quantidade de pessoas na porta dos quartéis, né?
Nós temos que... aquelas pessoas que estavam na porta dos quartéis, eu acho que eram pessoas que estavam muito frustradas com o resultado da eleição. O resultado da eleição foi uma eleição difícil, né? Foi muito apertado. Elas estavam frustradas com aquilo, muitas acreditavam que aquela votação não foi o que aconteceu, pelo menos era o que a gente via as pessoas falando. Eu não tenho nenhum indício, nunca vi nenhum indício de que a votação tenha sido fraudada. Eu nunca vi. Se vocês têm, me mostra. Eu nunca vi, né? Nenhum indício de que tenha sido fraudada. E essas pessoas estavam muito frustradas e foram lá, sei lá, tentar alguma coisa, ou falar de intervenção, ou sei lá o quê. Mas nós nunca compactuamos com isso. E, como eu falei no início, não cabe a nós dizer se tal ou qual manifestação, essa ou qualquer outra. A nós, que eu digo ao Exército, ou à Marinha, ou à Força Aérea, dizer se manifestação assim ou assada é ilegal. Cabe à Justiça. Flávia? Eu queria fazer, acho que a última pergunta, só porque, né? Porque uma hora a gente vai ter que acabar, né, general? Mas eu acho que, enfim, foi muito esclarecedor tudo. Mas me ocorreu perguntar para o senhor se o senhor tem conversado com os seus colegas de alto comando de então, com o general Freire Gomes, com o brigadeiro Batista Júnior. Como é que, se sim, como é que os militares estão enxergando esse momento, esse alto comando está enxergando este momento. E antes disso, eu queria fazer só mais uma... Desculpa. O senhor falou do envolvimento dos militares na política. É que eu acho que é muito interessante assim, a gente lembrar que nos últimos anos, desde o tweet do general Vilas Boas, eu acho que até aquele tweet havia uma percepção de que sim, os militares haviam de fato se retirado por um tempo, pelo menos, do cenário político como protagonistas, né? Aquele tweet colocou o general e o exército e os militares como um todo de uma forma muito contundente de volta no cenário político. E desde então, e isso muito por movimento do ex-presidente Temer, né, convidando militares da reserva, mas ainda assim colocando militares, porque como o senhor mesmo falou, o militar da reserva segue sendo um militar, ele só é um militar sem armas, né, nesse sentido, né, sem esse poder efetivo das armas. Houve um movimento desde então de recolocar, de muitos militares se recolocarem na política e de políticos trazerem os militares para a política, né? E não houve nenhum sinal claro de que não, a gente não quer. Ao contrário, todos os que foram chamados a tal foram se entregando ali à política, né? E a gente sabe que sempre pelo lado mais conservador, naturalmente, embora certamente existam forças eventualmente mais liberais ou à esquerda dentro do corpo militar, é uma força majoritariamente conservadora. O senhor pode me dizer se eu estou correta ou não, mas é a impressão, pelo menos, que nós temos. Então, assim, como é que o senhor avalia essa história tão recente do tweet do general Vilas Boas para cá? Tá, vamos lá. Participação de militar da reserva na política, eu não vejo o menor problema. Quer seja na política eleitoral, se candidatando a alguma coisa, quer seja emitindo opiniões políticas. Eu não vejo o menor problema. E a lei também não vê, né? A lei também não vê. Militar da ativa não pode emitir opinião política. O que aconteceu com o presidente Temer e depois com o presidente Bolsonaro? O presidente Bolsonaro conhecia muitos generais e outros. Conhecia e foi companheiro deles na escola militar, na academia militar. Enfim, confiava neles. Me parece bastante plausível que ele os coloque em cargos de confiança, né? Me parece uma coisa razoável, né? Que ele coloque em cargo de confiança. Então, no caso do presidente Temer, por exemplo, que foi o presidente que efetivou o general Silvio Luna como ministro da Defesa.
No Brasil, tem uma ideia que não me parece certa, mas é a ideia que há no Brasil, que não é bom ter um ministro da Defesa militar. Eu não sei por que motivo. Porque os militares conhecem defesa, não só os militares. Outros brasileiros também conhecem defesa. Por exemplo, o ministro da Defesa atual nos Estados Unidos é um general da reserva. Ninguém fala nada lá, acha normal, né? No caso do Brasil, acham errado. Muita gente acha errado. Tá bem, é uma opinião. Eu não acho, né? E acho até bom sobre algum aspecto, né? Mas outros militares foram chamados a ser ministros, né? O general Braga Neto, o general Ramos, por exemplo, para dar 2 exemplos, foram ser ministros. E muitos militares entraram na política pela via eleitoral, que a lei também permite. A lei diz apenas que quando ele é candidato, ele tem que se afastar do Exército, ou da Marinha, enfim. Tem que se afastar. Eu falo sempre Exército porque eu sou do Exército, mas eu quero me referir a todos os militares. As forças. E aí, se ele for diplomado, se ele for eleito, ele passa para a reserva naquele momento. Se ele não for eleito, ele volta para a força. Isso é o que diz a lei. Qual é o problema do militar entrar na política? Aí vou até abrir um espaço para falar outra coisa. Qual é o problema do militar entrar na política? Não é ele ir, é ele voltar com as conexões políticas. Agora, mais grave do que isso é a política entrar no Exército, nas forças, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, por exemplo, isso acontece nas polícias militares. Deputado A, B ou C que indica quem vai ser o comandante do batalhão X, né? Isso é nefasto, porque indica para os mais novos que ele tem que estar sempre conectado a um político para poder comandar isso, ou para poder ser promovido aquilo, ou para poder fazer outra coisa. Isso é nefasto, né? E essa é uma grande preocupação das forças, grande preocupação, de não deixar a política entrar nos quartéis. Quando um militar se candidata, primeiro que é pouca gente, né? Se você olhar o universo, sei lá quantos teve, 20? Não sei o número. Mas Eu também não sei, para te responder. E se ele for eleito, ele vai embora. Se ele não for eleito, ele volta. Aí nós temos que ter um certo cuidado para que ele não traga junto com ele conexões políticas. Isso normalmente não acontece. Ele volta se ele não tiver sucesso na eleição. E eu até anotei aqui, você falou de mais uma coisa que está me escapando agora. Ela citou, e eu acho que é importante aqui, porque é um marco importante da história recente, o tweet do general Vilas Boas, que era comandante do Exército, e fez um tweet fazendo pressão em cima do Supremo Tribunal Federal para que ele tomasse uma determinada prisão, que foi a prisão que... uma determinada decisão que levou à prisão do presidente Lula há alguns anos atrás. Aquilo foi um tweet político do comandante do Exército, né? Temos algumas coisas a comentar sobre isso aí. O general Vilas Boas foi um grande comandante do Exército, um homem que tinha uma capacidade muito grande, apesar da doença que acometeu ele, foi muito séria, muito grave. Ele está vivo. O general Vilas Boas, esse tweet, o motivo do tweet eu não soube à época. Soube depois, quando teve o livro do Celso Castro, que trouxe as recordações do general Vilas Boas, vamos chamar assim. Me parece que aquele tweet era mais para dar uma satisfação interna à força, não à força, ao pessoal da reserva, notadamente, do que propriamente pressionar. Porque pressionar o Supremo como? O que ele vai fazer? O Supremo é impressionável. Só quem consegue pressionar o Supremo, se quiser, é o Senado, pela lei, né? A lei, o Senado, sim, pode chamar os ministros, conversar, mas o comandante do Exército vai fazer o quê? Vai bombardear o Supremo? Mas o senhor concorda que é um posicionamento político por parte do comandante do Flávio, Exército? não vai, não. Peraí um pouquinho. Flávio, não vai. Desculpa, Não vai, foi uma reação natural, inevitável, desculpa. Não vai, Flávio. Ai, ser espontânea é duro, viu? Eu não tenho essa disciplina toda. Vamos lá, desculpa. Tá bem, continua, Pedro, por favor. O senhor concorda que aquela é uma manifestação política em público por parte do comandante do Exército? Sim, foi uma manifestação política, não política partidária,
foi uma manifestação naquilo que ele via, me parece, que tinha que ser feito pela lei, né? Temos que lembrar um fato também que está registrado nesse livro, que o general Vilas Boas foi contactado na época do impeachment da presidente Dilma, se houvesse não sei se a presidente Dilma sabia disso, não tenho a menor ideia, mas gente do governo contactou ele, está no livro lá do Celso Castro, de que ele tinha que o Exército faria no caso de decretação de um estado de exceção. E ele também foi muito duro nisso aí, dizendo que o Exército iria cumprir a lei, né? Então, esses são fatos que às vezes acontecem. Talvez hoje ele, Vilas Boas, tenha se arrependido de ter escrito esse tweet. Talvez eu nunca conversei com ele. Eu conversava muito com ele. Quando eu era general de divisão, eu era o responsável pelo planejamento estratégico do Exército. Eu era o º subchefe do Estado-Maior do Exército. Então, quando a gente fazia o planejamento, tinha que despachar com ele, várias vezes. Semanalmente, eu tinha que apresentar alguma coisa para ele. Ele determinava outra coisa, eu mudava. Eu e o meu chefe era o general Fernando. O Fernando era o chefe do Estado-Maior do Exército à época, que foi ministro da Defesa depois. Nós íamos lá falar sempre com ele. E ele nunca me pareceu que ele tivesse algum intuito de achar que o Exército era poder moderador ou que o Exército fosse cometer algum tipo de intervenção. Ao contrário, ele sempre me pareceu firme pela democracia e pela lei. General... Você viu quantas vezes eu falei em lei? Eu vi. General, nós sabemos que estamos lhe dando um cansaço, o senhor nos perdoe. Não, eu só vou lhe pedir para responder a última pergunta que a Flávia fez, que é se o senhor ainda se mantém em contato com os outros generais que estavam no alto comando e como que os senhores coletivamente estão vendo essa situação nesse momento, agora com o relatório da Polícia Federal. Nós todos estamos vendo. Eu conversei com o general Freire Gomes várias vezes, enquanto eu estava lá no Estado-Maior em Brasília, ele já estava na reserva, mas ele tem residência em Brasília. Conversamos várias vezes, né? Ele foi lá em casa, a gente foi bater papo, tomar uísque, enfim. E converso hoje com o pessoal da Ativa, também, o general Tomás, Tomás, que é meu amigo, de longa data também. Agora, no sábado passado, eu estava no Rio de Janeiro para formatura da ICEM, que meu filho se formou e foi para Uruguaiana. Conversei com o general Arruda, também, que é meu amigo também de longa data. Converso sempre com o general Stumpf também, que foi chefe do Estado-Maior antes de mim, foi comandante militar do Sul antes de mim. Todos estamos muito preocupados com o que pode acontecer com a imagem do Exército. Principalmente... Eu posso falar uma coisinha do general Arruda? Claro que sim. Posso. Então, aquilo que foi visto um discurso que o general Tomás fez no Comando Militar do Sudeste, falando de quem ganha a eleição tem que levar. Não sei se vocês viram isso. Claro que sim. Aquilo foram as palavras do general Arruda. Ele fez uma conferência, uma videoconferência, com todos os generais da Ativa, falando exatamente isso. Depois, o general Tomás replicou isso para a tropa dele lá no Comando Militar do Sudeste. E outra coisa, quando o general Arruda foi exonerado da função de comandante, era um sábado, ele fez chamou todos os 4 estrelas, todo o alto comando, para uma reunião de videoconferência. Palavras dele. Quando ele falou, foi uma surpresa para todos nós. Ele falou aquilo, nós ficamos assim, estupefatos todos. Ele falou assim: mas isso não interessa, eu sou só uma pessoa. Quem for convidado pelo presidente tem que assumir o comando do Exército e tem que continuar trabalhando pelo Brasil e pelo Exército. Interessante, né? Palavras dele, Arruda. Né? Mas voltando ao que nós estávamos falando, todos estamos muito preocupados porque a gente sabe que é possível que muita gente tome parte como se fosse o todo, né? Então tem o tenente tal, o coronel tal, o general tal envolvido no inquérito, né? E a gente se preocupa, eu me preocupo, eles também todos, nas consequências que pode ter para a confiança da população no Exército Brasileiro.
E nós somos muito ciosos disso. Nós achamos... O Exército Brasileiro, em qualquer pesquisa, o Exército nas Forças Armadas, tem muita confiança da população. Às vezes é a primeira, às vezes é a segunda instituição com mais confiança, né? E o que às vezes teve um ano que eu me lembro que estava 74% confiava. E eu me perguntava por que os outros 26% não confiam. Entendeu? Porque tinha que ser 100%. Porque a nossa ideia é sempre pela população brasileira. Isso está bastante claro quando tem enchente, seca, sei lá o quê, esse tipo de problema que nós, Forças Armadas, estamos sempre lá para ajudar os brasileiros, sempre. E que está correto. Isso não é, também vou dizer, não é nenhum favor, nós temos que fazer isso mesmo, né? Não é nenhum favor, não. Não estamos sendo magnânimos, estamos cumprindo a nossa obrigação. Meio Premium Black Friday, por apenas R$ 2,99. R$ 2,99 você experimenta um mês com todos os benefícios e produtos do Meio Premium. Aplicativo de streaming, 4 edições de sábado, meio político, prioridade na entrega da newsletter diária do Meio e muito mais. Só R$ 2,99 para experimentar tudo isso. Aproveita, mas corre, porque a promoção só vale essa semana até a Black Friday.